Olá, queridos alunos! Hoje vou estar falando sobre o Barroco na Europa, em História da Arte, parte 6. O Barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Não vamos esquecer o século, tá? Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroco, tá bom? Ou barroca, tá? Fica a critério, tá bom assim? Essa época surgiu no final do Renascimento e manifesta-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados, né, pela riqueza da colonização, né? O conflito, no caso, principalmente também, não esquecendo, que começou a expansão marítima, tá? Não vamos esquecer disso. Então, vai. O Concílio de Trento, tá, realizado em 1545 a 1563, causou grandes reformas no catolicismo, tá? Em resposta à reforma protestante de Martim Lutero. Assim, a autoridade da Igreja de Roma foi vigorosamente reafirmada, depois de perder muitos fiéis, tá bom? A Companhia de Jesus, reconhecida pelo Papa em 1540, passa a dominar quase que inteiramente o ensino. Ela exerceu um papel importante, tá, na difusão do pensamento católico aprovado no Concílio de Trento, tá? A Inquisição, que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480 e em Portugal a partir de 536, ameaçava a liberdade de pensamento, ok? O clima era de austeridade e repressão, tá? Bem assim, imagina, desespero total, tá? Foi nesse contexto que se desenvolveu o movimento artístico chamado Barroco, tá? Numa arte eclesiástica, que desejava propagar a fé católica, tá bom assim? Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, assim, expandiu, tá? A Igreja Católica, ela se expandiu, tá? E muito. Também estátuas, né, de santos e monumentos sepulcrais, sepulcros, assim, de... Quando a gente vai nos cemitérios, a gente vê aquelas esculturas, né, em cima dos túmulos e tal. A maioria delas são católicas, e uma parte, claro, é neoclássica, mas a maioria é católica, tá? Assim, principalmente do período barroco, ok? Então, continuando. Em quase todas as partes, a igreja se associava ao Estado. Assim, a arquitetura barroca, antes só religiosa, surge também, olha só que bacana, na construção de palácios, com o objetivo de causar admiração e poder, tá? O povo ficava admirado, tá bom? E controle, né, gente? Não vamos esquecer que a Igreja Católica exercia um controle sobre a política e principalmente sobre os fiéis, tá? Não esquecemos disso. Hoje está mais tranquilo. Então, vamos lá. As características do barroco, tá? Isso, barroco na Europa. Na próxima videoaula, eu vou estar falando sobre barroco no Brasil, tá bom? Então, aqui eu vou passar agora as características do barroco na Europa, tá? As principais características que marcaram o período barroco na Europa foram a arte rebuscada e exagerada, ok? A valorização do detalhe. Gente, a arte barroca tem muito detalhe, vocês não imaginam o quanto, tá? O dualismo e contradições, tá?
Tem muita contradição a arte barroca. A obscuridade, complexidade e sensualismo, por incrível que pareça, tem, tá? Sensualismo. Muitas imagens seminuas, nuas, entendeu? Assim, as festas profanas da época, tá bom? E, no caso, isso na pintura, escultura, etc. Agora a gente também tem o barroco literário, tá? E no barroco literário, a principal característica é o cultismo e o conceptismo, tá? Então não esqueça isso. No barroco literário, nós temos como principais características o cultismo e o conceptismo, tá bom? E aí eu passo para o barroco. Começo, né? Eu vou falar agora no comecinho sobre o barroco na Itália, tá? Vou falar sobre o barroco na Itália, um pouquinho do barroco da Espanha e um pouquinho do barroco de Portugal, ok? Só para, assim, vocês terem um conhecimento a mais, tá bom? Então, vamos lá, ó. O barroco na Itália, ele se expandiu por quase toda, assim, o barroco, né, europeu, ele se expande por quase toda, mas todo o continente da Europa, tá? Europeu, no caso. E mais, foi mais forte em 3 cidades específicas, Itália, Espanha e Portugal, tá bom? Então, ó, na Itália, foi considerado o berço do Renascimento e da arte barroca, onde diversos artistas se destacaram. Aí a gente tem os artistas que mais se destacaram, como Caravaggio, tá? A gente tem também aí, ó, as obras de Caravaggio caracterizado, né, no caso, a rudez de suas obras, tá? As obras dele é muito rude, assim. Caravaggio também pintou temas religiosos, onde explorava o contraste entre a luz e as sombras, tá? Porque característica da pintura é luz e sombra, ok? Destacam-se também a captura de Cristo, é uma escultura, tá? Flagelação, né? Flagelação de Cristo, né? A Morte da Virgem é outra obra. Tem também a Ceia de Emaús, tá? Temos também a obra aí Davi com a cabeça de Golias, tá? A gente tem a outra obra como Flagelação de Cristo. Ele gostava muito desses temas religiosos, claro, porque principalmente também, não vamos esquecer, que a igreja pagava por essas obras, tá? Os artistas não trabalhavam de graça. Tá? A igreja pagava, e pagava muito bem. Então, esses artistas ganhavam um belo dinheiro para estar fazendo essas obras, tá bom? O próximo artista é o Bernini, isso na Itália, tá bom, galera? Foi um escultor e arquiteto italiano. Suas obras, né, encontram-se em Roma e no Vaticano. Entre elas temos a Praça de São Pedro, Catedral de São Pedro, o Êxtase de Santa Teresa. Temos também aí a obra Busto de Paulo, né, Paulo V no caso, e o Castelo de Santo Ângelo, tá? Tudo isso fica na Itália, tá bom? E em Roma, uma parte da Itália, outra parte de Roma. A gente tem o próximo, que é o Boronini, é o Borromini. Esses nomes são difíceis, né? Aí a gente tem aí, ó, Francesco Borromini, foi arquiteto e escultor italiano. Entre suas obras destacam-se a Catedral de São Pedro, Santo Agnes in Agone, tá? O Palazzo Espada, temos também Palazzo Barberini, tá? Outra obra, o Santo Alvo alla Sambiesa, acho que é mais ou menos isso, sabe, que se pronuncia. E temos também a obra dele na igreja de San Carlo, al Quattro Fontane, tá? O outro é o Andrea Pozzo, tá? Ele foi arquiteto, pintor, decorador italiano. Entre suas obras estão Glorificação de Santo Inácio, Anjo da Guarda, a Apoteose de Hércules. Ele gostava muito desse tema, como é que fala? Grego, tá bom? O teto de salão nobres do Palácio Liechtenstein, tá? Em Viena.
e também a falsa cúpula de São Francisco Xavier, tá bom? E aí, na Espanha, a Espanha foi o centro dos poetas barrocos. Se a Itália foi o centro da pintura e da arquitetura, a Espanha ela fica com crédito de o centro dos poetas barrocos, tá? Dos quais se destacam o Quevedo, né? Góngora, difícil nome, né? Góngora. A gente tem também o Cervantes, tá? A gente tem também o Lope de Vega, o Calderón, que esse é um dos mais famosos assim, Calderón. A gente tem também o Tirso, também, que é bem famoso, Tirso de Molina. Temos também o Gracián e, por último, Mateu Alemann. Tá? Esses são os grandes literários da Espanha, tá bom? Eles que fizeram a melhor literatura do século XVII, tá? Assimilada pelo resto da Espanha a partir da segunda metade do século XVII, ok? Espero que tenha, assim, ajudado vocês. Vamos para Portugal. Em Portugal, o Barroco vai de 1508 a 1756, bastante tempo, né? Padre Antônio Vieira, né, é o principal autor do Barroco literário em Portugal, mas passou a maior parte de sua vida no Brasil. Tá? Ele veio com os jesuítas aqui para o Brasil, um tempo aqui, depois voltou para Portugal, tá? Sua principal obra é Os Sermões, tá? Constituem um mundo rico e contraditório, tá? Deve ser interessante, nunca li, não. Revelam sua inteligência voltada para as coisas sacras e, simultaneamente, para a vida social portuguesa e brasileira. Deve ser interessante, né? Mas vamos lá. Vieira foi uma espécie de cronista da história imediata, tá bom? Assim, ele elaborava os sermões dentro da técnica medieval, deslidando, né, as metáforas da linguagem bíblica. Isso que eu falei, deve ser interessante. Além de Vieira, merece destaque também o padre Manuel Bernardes, tá? Dom Francisco Manuel de Melo, tá? Outro é o Francisco Rodrigues Lobo, o Soror Mariana Alcovorado, difícil, né, o nome dele, mas é bonito, Alcoforado. E Antônio José da Silva, tá bom? Esses são os principais literários portugueses, tá? E aí a gente passa para as atividades dessa semana. Não coloquei muita coisa, não. Coloquei 3 questões, perdoa aí que eu errei o número. Botei o 4 no lugar do 3, mas vamos lá. Agora não dá para mudar. Então, olha só. Vai responder na 1, o que é barroco. Na 2, quais as principais características do barroco na Europa. Na 3, depois é só vocês mudarem aí o número, quais os principais artistas do barroco na Europa. Quando eu pergunto aí barroco na Europa, eu quero o nome dos artistas das 3 cidades principais, tá? Desses que que eu falei agora, tá bom, meu Dino? Então, olha só, bom final de semana, continuem se cuidando da família, qualquer dúvida, pode tirar comigo nas videoconferências.